sobre a forma de Deus agir no Antigo e no Novo Testamento. Quando nós estudamos Introdução à Teologia do Antigo Testamento, nós vimos como Deus agia debaixo das alianças antigas, ok? Sobretudo da lei. Agora, na introdução à teologia do Novo Testamento, a gente vai perceber a forma de Deus agir, como muda. E isso é muito claro, ok? Isso é muito claro. Você encontra um Deus que no Antigo Testamento, ele vai trabalhar, se mostrar, se revelar com uma radicalidade, com um rigor tão grande que chega a dar medo. As pessoas têm até medo de se relacionar com ele no Antigo Testamento. Ok? Por quê? No Antigo Testamento, a evidência, o que está em evidência, é a justiça de Deus e a sua santidade. Preste atenção. No Antigo Testamento, o que está em evidência é a santidade de Deus. Toda hora ele diz: sede santo, porque eu sou santo. E esse Deus, os querubins vão dizer que ele é 3 vezes santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Muito bem. Para se aproximar desse Deus no Antigo Testamento, há um rigor muito grande. Mesmo os patriarcas, ao aproximar-se de Deus, eles tinham que se vestir de saco e cinza, colocar a cabeça na terra, no caso ali na areia do deserto. Ok? E esse Deus do Antigo Testamento, ele é tão rigoroso, a sua santidade e justiça é tão rigorosa, que ele vai dar uma lei, e essa lei, ela tem 613 estatutos, mandamentos e ordenanças, e ele dá o supra-sumo, o resumo do resumo dessa lei, que é o decálogo, os 10 mandamentos. E nos 10 mandamentos é dito para não falar o nome dele em vão. Olha o rigor. E aí, a pronúncia do nome de Deus se perdeu. Por quê? Por causa do rigor. Por causa do rigor de Deus. Os pais não ensinaram o nome de Deus aos filhos. E colocaram outros nomes no lugar do nome de Deus. É por isso que no Antigo Testamento há vários nomes de Deus. Ra, Nissi, Jireh, Sidkenu, Sabaó. Isso tudo, Elion, Adonai, Jireh, tudo isso são nomes para substituir o nome verdadeiro. Porque o nome verdadeiro não se podia pronunciar. Está no texto. Não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão. O judeu seguiu a risca. Não fala nunca, nem vão, não fala nunca. Até a letra com que se escreve o nome de Deus, o rei, foi substituída, porque eles consagraram a letra como sendo a letra do nome de Deus, a letra real. Mas aí era porque realmente não podia falar o nome. Deus falou para não falar em vão. Mas é aquilo. O rigor, o escrúpulo judaico é tudo ou nada. O judeu é muito exigente. Ele é rigoroso ao extremo. Você quer ver um exemplo? Os escribas, não tem os escribas e fariseus? Os escribas eram homens que tinham esse nome porque eles copiavam a lei. Porque naquele tempo, os livros eram rolos. E os rolos
pergaminho, eles eram copiados à mão. Não tinha impressora como hoje, não tinha gráfica como hoje. Estava lendo? Quem tem uma folha de papel? Olha só. Se eu perguntar essa senhora, quanto custa? O senhor ia me dizer? Para mim, Nada, né? Se botar 10 centavos numa folha de caderno, você acha caro? Dependendo da situação, não. 10 centavos. Gente, uma folha de papiro. No tempo do Novo Testamento, uma folha de papiro, uma só. Uma folha de papiro era o equivalente ao salário de 10 dias de trabalho de um trabalhador comum. A pessoa trabalhava 10 dias para ganhar o valor que dava para comprar uma só folha de papiro. Em branco. Sem nada. Não é? Para escrever Você tem a noção? a tela. Só rico tinha livros. É isso que eu quero dizer. Então, ninguém tinha uma cópia da Torá para si. A cópia da Torá ficava no templo. Lá no tempo depois do cativeiro babilônico, que criaram as sinagogas, em cada sinagoga tinha uma. Só. Você ia para o culto na sinagoga sem nada. Lá você pegava o livro da lei, que era enrolado, era um rolo, desenrolava e lia. Acabou de ler, enrolava e deixava lá. Você está entendendo isso? Não é como hoje. Você tem. Quem começou a difundir os livros foi a igreja lá do 5º, 6º século. Que aí começaram a fazer bastante cópias. É por isso que não se tem nenhum original, nenhum autógrafo hoje. Ok? Mas voltando aqui, eu quero falar isso aqui. Isso aqui só vai ilustrar. Obrigado pela folha de papel. Mas olha só. No Novo Testamento, Deus muda a maneira de agir. A forma de Deus agir vai mudar diametralmente. Por quê? Deus no Antigo Testamento, primeiro, ele se revela a uma nação, a um povo só, Israel. Ok? O mundo da época não tinha conhecimento desse Deus. Ok? Era o Deus de Israel. Por isso que quando Moisés vai falar com o faraó, ele diz assim: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo. Aí o faraó fala: quem é o Senhor? Palavras de faraó. Você está entendendo? Agora, no Novo Testamento, tudo muda. Eu não tenho tempo para falar sobre isso. Vocês vão ter um módulo. O pessoal do terceiro ano já teve. Período interbíblico. Vocês já tiveram. O pessoal do terceiro ano. A gente fala o que aconteceu entre os dois testamentos. Os 400 anos, como denominados 400 anos de silêncio. Na realidade, foi um período em que Deus trabalhou muito. A gente não tem a dimensão de como Deus trabalhou. Por quê? Deus preparou o mundo para receber o Messias e, por conseguinte, a sua palavra. Até 600 anos antes de Cristo, o hebraico, a Torá só estava no hebraico. Só o judeu conhecia a Torá. Entenderam isso?
Mas Deus deu a ele um sonho antes. Tudo bem. Alexandre tem um sonho. Quando ele invade Israel, ele vira o sumo sacerdote, ele lembra do sonho que teve. E ele se apaixona, quem é grego? Helene, dado a filosofia. Quando ele conhece a lei hebraica, ele quer uma tradução para ele. Aí ele pega 72 sábios judeus, coloca eles numa ilha e manda eles traduzir toda a Torá para o grego. E ali nasce a Septuaginta, a versão dos 70. Ok? A partir daí, o que era só para judeu é aberto. Porque agora está em grego, não está mais em hebraico. Ok? Hebraico é um idioma difícil, complicado. O grego não. O grego é simples, é fácil. O mundo da época falava o grego. O mundo todo sempre teve dois idiomas. A língua nativa de qualquer país e uma língua internacional para todos os países se comunicarem. Sempre existiu isso. Nos dias de Jesus, a língua falada pelo mundo todo da época era o grego koiné. Grego, koiné significa popular. Era o grego popular. Entendeu? Jesus não falava grego. Jesus falava, aliás, em hebraico ele falava aramaico. Que é aramaico não é um idioma, aramaico é um dialeto. O idioma é o hebraico. Alô, olha pra cá. O idioma é o hebraico. Aqui é a lista do Brasil. Sim, Jesus falava aramaico. Aramaico, olha pra cá. Aramaico não é um idioma, é um dialeto. Como assim? Aqui no Brasil se fala o português, correto? Muito bem. Mas, se você vai para o Nordeste, você vai encontrar um dialeto nordestinês. Né? Mãinha, paiinho, oxente, e vai para fora. Esse menino. Né? Esse menino. Né? Então, de acordo com a região que você está, por exemplo, o paulista, poitra, a lomba. Você passa a primeira lomba, depois da primeira lomba você vira na segunda sinaleira. Pra quem é daqui do Rio, fica lomba é a lombada, sinaleira é o sinal. Entendeu? Por aí. E aí, Jesus, diga-se passagem, Jesus era do interior, Jesus era um homem matuto, ele era do interior do interior. Se fosse do Brasil, ele seria lá Ribeirinho do Amazonas. Mas o aramaico é um dos dialetos assim, mais visados, mais valor? É o dialeto do interior do país. Porque Israel não tem a proporção do Brasil. O Brasil tem vários dialetos porque o tamanho do Brasil é continental. Okay? Israel todinho cabe dentro do Rio de Janeiro. Tipo assim, mas quando eu penso no grego, eu tipo assim, tranquilo, mas quando eu penso no aramaico, pô, caramba, isso aqui Jesus saiu. Maria e José saíram de Nazaré no lombo do jumento para ir se recensear na Judéia, em Belém. Belém fica a 10 quilômetros de Jerusalém. A Nazaré ficava lá na Galileia, a região mais pobre do país, mais distante. A roça. Jesus era roceiro. Entendeu isso? Ele sai da roça, no lombo do jumento, e leva 3 meses viajando de jumento. Ela é grávida. Ela sai com 6 meses e chega lá com 9. Eles viajavam pouca coisa durante o dia. Porque era o homem andando, puxando o jumento e ela em cima do jumento. Não é essa? Ok? É sério? É sério.
Só que o terreno não é que nem aqui, pô, você pega a Dutra e vai reto. Asfalto. Não. 3 meses no lombo do jumento, numa terra desértica e um terreno muito acidentado. Subindo e descendo um monte. Então, 3 meses, entenderam isso? Aí Jesus chega lá, nasce em Belém. Depois eles de lá vão para o Egito e depois volta e vem morar em Nazaré de novo. Entenderam isso? Então, quando se falava Jesus Nazareno, hoje a gente fala assim, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Não, gente, quando o povo falava Jesus Nazareno naquele tempo, estava falando assim, Jesus da roça, Jesus Paraíba, Jesus Matuto. Isso, glória a Deus, dá o eu. Ele está na audição. Nazaré era uma cidade desvalorizada? Nazaré, é por isso que se fala. Quando Natanael ouve que Jesus é de Nazaré, ele fala assim, pode? Alguma coisa boa vir de Nazaré? É tipo assim, ó. Tem uma cidadezinha chamada Guajará-Mirim, lá no Acre. No final do Brasil, quase caindo fora. Pessoal que quase não é brasileiro. Lá é pobre, mas renescido. Meio do mato, meio da Amazônia, legal. Negócio complicado. 3 ônibus, 1 barco e 2 cipó para chegar. Você pode. Aí, o camarada vem de lá para ser presidente do Brasil. Peraí. Coisa ruim? É o caso do nosso Bruno Barbosa, que foi para a conferência diária da ONU. E chegou lá, o pessoal, o que esse cara está fazendo aqui? O pessoal começou a rir dele, quando ele percebeu, ele mandou. Ele falou na língua de cada um deles, que era peruano. O homem falava 8 idiomas. Ele falou no francês, falou no inglês, ele foi falando, vocês estão vendo, ele falou no idioma de cada um, o que eu estou dizendo agora. Vocês estão rindo de mim, zombando de mim por causa da minha parte, da onde eu vim. Vocês vão ter vergonha, porque a porta que eu entrei por aqui, eu entrei por mérito, o mesmo mérito que vocês têm. Aí, agora, eu estou falando na língua de vocês para vocês me ouvirem. Eu entendo vocês, mas vocês não me entendem. E eu vou falar agora numa língua que vocês não conhecem, que é o Tupi-Guarani, a língua dos ancestrais da minha pátria. Para dizer para vocês que o que vocês fizeram comigo é uma violência. Viajou agora, né? Deixa pra lá, vamos aqui. Mas voltando a tudo que eu falei. Então, Alexandre, o som, não, é Babete. Não, tem que entregar lá fora. Vai entregar, Babete, foi? Vai entregar. Assim, olha o trabalho de Deus. No Antigo Testamento, a lei, a Torá, era só de Israel, era só deles. Muito bom. Aí, quando Jesus está próximo de nascer, Deus muda a história. Deus mexe com o governo do mundo. Deus coloca um camarada no trono do mundo, Alexandre Grande. Esse camarada se apaixona pela lei. Manda traduzir ela para o grego. Ela, no grego, se tornou acessível a todos os povos da época. Os povos conheceram a lei. E então, como a cultura era grega, o mundo se preparou na cultura grega, que ela agregava aos povos. E aí a Grécia cai. A Grécia cai e se levanta outra nação, dona do mundo, Roma. A cultura grega se espalhou ao mundo afora, preparou as mentes. Mas agora precisava preparar a terra. Não havia estradas para chegar. Levanta-se um povo, que são os romanos. Os romanos, eles eram conhecidos como abridores de estradas, porque assim, os romanos, se eles dominassem um povoado, a primeira providência deles, abre uma estrada desse povoado para a maior cidade mais próxima, larga, que dê para fazer comércio entre as cidades, para a gente levar os dispostos de guerra e trazer. E as tropas ficaram muito ricas.
Eles eram mestres em abrir estradas. E aí, olha só, a cultura grega dominou as mentes. O poder bélico dominou o mundo e abriu estradas. O mundo se comunicou pela mente e pelas estradas. E aí estava pronto o cenário para o evangelho entrar e se espalhar. A língua usada foi o grego dos gregos. E as estradas dos romanos possibilitou a difusão do evangelho. Entenderam? Como Deus trabalha nos detalhes? Gente, Deus tem essa particularidade. Se Deus vê que daqui a 20 anos você vai precisar da sombra de uma árvore aonde você está, Ele manda agora um passarinho comer o fruto dessa árvore e ir lá e limpar o bico aonde você quer que nasça. Daqui a 20 anos essa árvore está aqui. Amém. Ou seja, Deus não é pego de surpresa. Deus prepara. É por isso que agora eu vou vender o meu peixe. É por isso que eu acredito que nenhum dos senhores está aqui à toa. Amém. Deus sabe os planos que tem acerca de cada um de vocês. Eu seria irresponsável se eu dissesse que cada um de vocês vai ser pastor. Não, isso não é verdade. Mas com certeza as sementes que os senhores estão recebendo, elas serão plantadas no caminho para onde Deus os conduziu. Amém. Ok? Vamos lá. E aí, vamos lá. Deus que era o Deus de Israel, Deus de uma nação. Agora Ele é o Deus de todas as nações. Cumpriu-se o quê? A profecia dita a Abraão. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não é a sua família. Diga o plano de Deus. Diga o plano de Deus. Nunca foi. Nunca foi. Só uma nação. Só uma nação. Isso aí a gente já viu, certo? E aí vem. O nome dele é realmente difundícia. Aí eu falei da linhagem de Jesus, semana passada. E esse Deus, olha bem, abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6. 6 o quê? Deuteronômio 6. É o chamar povo de Israel. 6:1. O Senhor, teu Deus, é o único Senhor. 4 e 5. Aí? O povo Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então aí está dizendo que Deus é? 6, 4, 6. Olha pra cá. Olha pra cá. Pelo texto, Deuteronômio 6, saiu chamar. Conhecido como chamar. Segundo Deuteronômio 6. Deus é? Único. Ok? Essa é a pedra de tropeço do judeu. Deus se apresentou para a nação de Israel como um. Ok? E agora, ele se apresenta como 3. Pai, para o judeu isso é absurdo. Entendeu? Mas, poxa, Deus mentiu? Deus enganou? Não. Porque, diga, a revelação ela é progressiva. Os apóstolos, primeiro, conheceram o Deus que era 2. Depois conheceram o Deus que é 3. Primeiro, era só pai e filho. Felipe chega para Jesus e fala assim: mestre, mostra-nos o Pai. E aí, nós vamos acreditar. Aí Jesus fala para Felipe: eu estou há tanto tempo com vocês e você não me reconheceu ainda. Quem vê a mim, vê o Pai. Crês tu que o Pai está em mim
está entendendo onde vai chegar? Deus vai se revelando aos poucos. Por que Deus fez isso? Gente, Israel foi tirado da Mesopotâmia. Ali, todas as nações eram politeístas. Havia Deus ali para tudo. Tinha tudo ali, tinha Deus do ar-condicionado, Deus da máquina de fumar, tinha tudo, Deus da apostila, Deus do notebook, tinha tudo quanto é Deus. Se Deus se revela como três, e era mais outro, mais três. Só isso. Então ele teve que se revelar como único. Porque esse único é diferente de todos os outros. Ok? Para que fizesse a diferença no meio de tantos deuses, ele era um Deus diferente, único. E esse Deus único era inominável, invisível. Você está entendendo? Aonde todos os povos das terras tinham estátua, imagem, templo, ele não tinha imagem, ele não tinha nenhuma estátua e ele não tinha templo. Só depois ele vai fazer para cantar, que não é uma coisa fixa, é um negócio de monte de nome, não era um templo. E ó, eu já peguei isso aqui. O sonho de Deus. Por que não precisa mandar gravar meus DVDs de mensagem e botar para vender aqui? O sonho de Deus. Deus nunca quis um templo. Sabia? Deus nunca quis. Davi desejou fazer, Deus não deixou, falou para Salomão fazer, mas ele mesmo nunca quis. Ele só veio porque chamaram, com muito jeito, com muita humildade e delicadeza, né? Tentando agradar de tudo muito jeito, matar 1000 bezerros com uma noite só. Para agradar a Deus, aí matar 1000. Tadinho. 1000 morreu. Se eu não for, eu vou matar mais 1000. Opa, então. Se eu não for, eu vou matar mais 1000. Eu vou lá. Fala o seguinte, ô anjo, prepara a mala aí, eu vou lá embaixo. Passar os tempos. Tô de férias, né? Vem, joga a coisa aí. Fala. E Deus veio. Aí no dia que ele entra na casa que fizeram para ele, a Shekinah envolve. Aí o sacerdote não via mais nada, todo mundo caiu no chão. Ele veio morar. Só que ele passou pouco tempo. Porque em pouco tempo, eles fizeram a casa para adorar o Deus. Mas com o passar do tempo, eles passaram a adorar a casa do Deus. E não mais o Deus da casa. Aí pronto. Aí fala assim, é? O problema de vocês é esse? Vocês estão adorando isso aqui? Não é eu não? Deixa isso aí. Manda meu carro. Ele sobe. Ezequiel vê isso. Ezequiel vê isso. A glória de Deus vem. O querubim para na frente da casa do Senhor. A glória, a Shekinah sai, sobe nas asas do querubim e ele voa. Está lá. Está na Bíblia isso aí. Entendeu? Oh, glória a Deus. Deus. Sim, aí Deus se revela como Deus, um trino. E os testemunhos de Jeová, já veio, eles dizem que Deus é o Pai. Jesus é um Deus menor, não é Deus. E o Espírito Santo não existe. A maior prova de que a Trindade Santa existe, porque também não tem a palavra Trindade na Bíblia não. Esse nome. Trindade Santa, não. Isso é um nome composto que nós inventamos. Para denominar a Trindade. A única forma que nós encontramos de reunir os três num nome só é colocar Trindade Santa. Na realidade tem nome para isso. Elohim. Não se fala Elohim é Criador. Criador é o Deus Trino. Ou seja, Pai, lembra? Façamos o homem, façamos é plural. Os três estavam ali. A maior prova de que existem os três é o batismo de Jesus. Por quê?
Jesus, o Filho, está na água. O Pai brada do céu, esse é meu Filho amado. E o Espírito Santo está no meio, desce como um pão. Então ali está prefigurado os três. Você falou da história de Jeová, na Bíblia dele está, lembra que eu vi em algum lugar, um Deus, eles colocam entre parênteses, um Deus. E esse Deus D minúsculo. se refere a Jesus. Verdade. É complicado. E outro ponto, fala isso. Pastor, mas aí o Espírito Santo não entrou quando Jesus subiu, dizendo que os apóstolos não ficariam sós, que ele deixaria Jesus se falou: não os deixarei órfãos, enviarei outro Consolador. Quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é uma força ativa de Deus. Ele é uma pessoa. Ele se conduz, ele tem vontade, ele fala, ele se manifesta. Ele é uma pessoa. E ele é uma pessoa distinta do Pai, distinta do Filho. O Espírito Olha só, Jesus ainda falou assim: quem pecar contra o Filho e contra o Pai vai ter perdão. Quem pecar contra o Espírito Santo, nem nessa vida, nem na futura. Olha só. Sabe por quê? Como é que é isso? É simples. Por que não tem perdão? Alguém sabe dizer por que não tem perdão? Perdão do Espírito Santo? Não. Hã? Não, vai. É simples. Qual é a função do Espírito Santo? Consolar. Limpar. Interceder. Interceder, É ajudar, consolar, purificar. Convencer. convencer, aquele cara. Jesus disse assim: quando ele vier, quando o Espírito Santo vier falar de Jesus, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eu vou para o Pai; do juízo, porque o mundo já está julgado; do pecado, porque eu vou para o Pai; da justiça, porque o príncipe desse mundo já está julgado; e do juízo, porque eu vou para o Pai. É isso aí. Você está entendendo? É ele que convence. O pregador só fala. Quem converte é o Espírito Santo. É por isso que não se pode dizer assim: ó, vamos batizar 200 pessoas esse mês. Não dá. Não dá. Essa conta não dá para fazer. Por quê? Porque se a gente tivesse o poder de converter, dava. Mas a gente não tem. A gente não tem o poder de falar. Quem converte é o Espírito Santo. E aí, você vê, eu já vi isso aqui várias vezes. Você também já viu? Está na igreja? Caramba! Dia de casa, Maracanã lotado, gente até na geral. Aqui. Lá em cima, tudo, o pastor fica, parece que é Jesus, todo mundo em volta dele, sentado. Aí faz o apelo, vem algumas pessoas, mas não vem muito não. Aí tem dia que está vazia a igreja. Faz o apelo, vai um monte de gente. Eu falo: caramba, que matemática é essa? É o Espírito Santo. Não tem nada a ver com a gente, não, nem com o pregador ser bom ou ruim. Porque, ó, eu já vi isso, irmãos. Já teve mensagem que eu preguei, não estou falando de mim, não estou falando dos outros, não. De mim. Eu preguei. E eu achei que eu preguei, enquanto eu estava pregando, eu sentia: caramba, Deus está aqui, tá? Aqui, você não perde a tradução. Você está pregando, mas a mente está trabalhando. Você está, puxa, Deus está, glória, não, faz, glória. Aí quando faz o apelo, fica frustrado. Aí outro dia que você vai, cara, você está pregando, você está pregando. Pastor, ele tem pregador que fica forçando o bar. Aí, Suando a camisa. faz o apelo assim, tipo assim: tem alguém faz isso aí, irmão? Vem aqui na frente. Caramba, eu não preguei nada. Tava ruim o negócio hoje aqui. E vê se não tem nada a ver com você nem comigo. Você só é a voz. Você só é a voz. No dia que você acha que você é um cara, Espírito Santo, pode pegar sozinho, você vai dar um cara.
Santo chega no parapeito assim, lá na varanda da eternidade e fala assim, puxa, Gabriel, anota aí! Caramba, essa revelação nem eu tenho! Mas é aquilo. Pastor, O Espírito Santo quando fala. Não, eu vi. Cristo Duran é um cantor. Eu vi ele falando lá da R.R. Soares, eu gosto dele. Aí ele falando assim, baixinho, que assim. Mas ele tinha unção muito falar. O cara não tinha expressão, mas tinha unção. Ele não tinha pá, não! Mas assim, uma brandura, mas aquela palavra que entra lá na alma e vai. Caramba, meu Deus. Então é aquilo, não depende de nós. Mas vamos lá. pastor, o senhor está nessa linha aí, o pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Sim. Por que não tem perdão? Porque é ele que convence. Não é o Se o Espírito Santo não me convencer de pecado, eu não vou me convencer de todo pecado. A única pessoa capaz de fazer você enxergar o pecado é o Espírito Santo. Você no mundo, você adultera, peca, mente, engana, rouba, faz o caramba e ainda se gaba. Enganei o otário. Quando você está no Evangelho, se você enganar alguém, você fica. Nunca mais anda em paz. Aí você vai. Aí detalhes. Até isso o Espírito Santo faz. Quando você está no Evangelho, você. Gente que é convertida, né? Falando de crente. Crente que até eu falei com o pessoal ontem aqui, né? Ontem mesmo. Não sei quem foi que falou com o menino antigo. Aí eu falei para fazer isso aí no tempo que a gente era crente. A pessoa que nasceu de novo, o Espírito Santo está aqui. Ele não está aqui, não, ele está aqui. Então você fez errado, o Espírito Santo está ali, ó. Vai descer. Ninguém precisa falar nada. Você sozinho começa. Por exemplo, você vai brigar com uma pessoa, não foi briga não. Essa pessoa, por que não é você? Essa pessoa não faz isso não. Pode. Não faz isso não. Pede desculpa e sai. Você pode estar coberto de razão. No trânsito, o cara deu uma fechada. Celular, não faz isso não. Deixa aí, abençoa, vai da bênção. Se for roubado. Por quê? Se você bater, você depois tem que pedir perdão. E se você apanhar, pior ainda que você tem que pedir perdão para quem bateu você, cara. Pastor, mas se me roubar na mão, sem nada. Não vou me roubar. Não, mas tem uns que estão abusados. Não, peraí. Entrega. Se você for roubado, se você for roubado, não tentará de ser teu Deus. Deixa levar. Vai, deixa mais agora porque você. Não, né? Porque é o seguinte, é loucura hoje você reagir, tá maluco? Só me dá o documento, então, meu Deus. Bandido não assalta sozinho não, tá vendo? O outro de longe olhando. Se você reagiu que tá longe, lá já é você. Não passa não. A blasfêmia do Espírito Santo é você então não reconhecer o seu erro? Não, é isso. Então, Quando você ofende o Espírito Santo, a única pessoa que podia te convencer está ofendida. Meu Deus. Entendeu? Imagina que eu sou o Espírito Santo. Aí você ofendeu o Espírito Santo. Ele. Já era. E não pode nem falar que ele tá magoado, porque é a palavra. Ele não vai convencer você que você está errado. Você vai morrer no erro. Você vai, e todo mundo dizendo que está errado, você não tô não. Tô certo. Gente que eu conheço pessoas. Eu conheço pessoas que chegaram a dizer para o Espírito Santo. O Espírito Santo, me deixa em paz. Meu Deus. Eu penso
isso que essas pessoas não têm dimensão da loucura que fizeram. Eles são crentes. Eu conheço Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart sabe o que ele falou? Não, ele não tem como esquecer, não. Mas ele falou uma coisa que o Espírito Santo obedeceu. E ele é um cavaleiro. Ele estava indo para o adultério, na Louisiana, no carro dele. O carro virou o pneu. E a mulher está esperando agora. Aí ele, tudo deu errado naquele dia para ele ir. E nesse dia era o dia do flagrante. Aí ele, quando furou o pneu, já era a 10ª vez que aconteceu alguma coisa errada naquele mesmo dia, ele sabe, olha como é que é. O Espírito Santo, o que ele sabe? O que ele sabe? Aí ele, de novo, Espírito Santo, me deixa! Ai! Ele foi, fez o que tinha que fazer, filmaram, destruíram. Ó, o maior livramento que Deus pode nos dar é o livramento de nós mesmos. Porque o diabo é fácil, difícil é livrar da gente. Eu não sabia que ele enxerga no hospital. Muito velho, ele sabia ouvir. Quer saber que ele enxerga? Entregava muito. Olha, Jimmy Swaggart é o ícone maior dos pregadores da televisão. Acabou ele, sumiu? Depois disso, Ele continua pastor, ele tem uma igreja lá na Louisiana ainda, mas ele era um pastor de proporções mundiais, hoje ele é um pastor de proporção regional. Hoje ele só é conhecido no estado dele. Na época, ele era conhecido no mundo todo. Ele tinha igrejas no mundo. Em que ano mais ou menos? Eu acordava que palavra! Ah, você é nem nascido, irmão. Não, me desculpa. Você é sério que eu boto os olhos. E aí, a divindade se apresenta como trino. Pai, Filho e o Espírito Santo. Ok? Pastor, o que você acha da corrente que diz que o Espírito Santo tem uma manifestação feminina na divindade? Na verdade, isso não é errado, não. Olha só, Deus não tem sexo. Agora, se você colocar que o Espírito Santo é o amor de Deus em essência, numa família, quem é que ama mais? Minha mãe? Normalmente? Quem tem mais cuidado? E É a natureza do amor. na Trindade, a função do Espírito Santo não é essa? Não estou dizendo que ele é mulher, não. Não há sexo na divindade. Ok? Não há sexo na divindade. Mas olha só, o termo El Shaddai, a palavra Shaddai, vem de Shad. Shad é amamentação. É o Deus que amamenta, o Deus que sustenta, o Deus que provê, o Deus que sustenta. naquele livro A Cabana, acho que fala sobre isso. O Espírito Santo não há, volto a dizer, para depois você não ia falar besteira por aí. Ele falou que o Espírito Santo é mulher, não. Tá gravado aqui, Você falar de uma mão para trás dos dedos não. O Espírito Santo não tem sexo, assim como Deus também não tem. Mas Deus é descrito como o quê? Homem de guerra. Varão de guerra. Aí fala, Deus é homem. Não, Deus tem sexo sim, Deus é homem. Porque está dito lá que ele é homem de guerra. Não, na realidade, o que o termo está querendo dizer, quer dizer que ele é um valente, ele é um guerreiro.
Ok? E para ser guerreiro, pode ser guerreira. Tem muita mulher que é mais guerreira do que homem. É mesmo. Os parabéns estão fazendo. Elizabeth, quando a Inglaterra foi requerida pela França, ela botou a armadura e foi para frente da cara. Débora? Então, mas onde eu quero chegar? Não há sexo na divindade, ok? Mas o pai planeja, o filho verbaliza, o Espírito Santo faz. Então a gente pode dizer que o Espírito Santo é o útero. É o que gera. É isso? Por exemplo, para salvar uma pessoa, os três trabalham. O Pai não salva ninguém sozinho. Jesus não salva ninguém sozinho. O Espírito Santo não salva ninguém sozinho. Os três trabalham. A Bíblia diz assim, Jesus falou assim, ó, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Então quem é que traz? O Pai. Aí ele diz, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então quem convence é o Espírito Santo. E nas questões da salvação, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ok? Então, o Pai traz, o Espírito convence, Jesus salva. Os três. Entendeu isso? Bom, acabou. Por hoje é só, simplesmente, graça e misericórdia.